Olá, queridos irmãos. Vamos então iniciar o nosso estudo, iniciando pela leitura de uma mensagem que está no livro Meditações Diárias, por Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos diz assim: tesouros. A única propriedade real na vida é aquela dos bens ou dos males que incorporamos à própria alma, dos bens que constroem um paraíso da consciência feliz e dos males que levantam o purgatório do coração, que escolhe os espinheiros do remorso por recursos de pavimentação do próprio caminho. Não te agarres aos patrimônios terrestres de que te fazes o usufrutuário provisório, a fim de que aprendas no serviço e na caridade a buscar, em teu benefício, a riqueza incorruptível da luz. Basta um leve olhar ao pretérito para que reconheças a insânia de quantos passaram no mundo, antes de ti, senhoreando as bênçãos do solo e devorando o suor dos semelhantes, como se o tempo e o espaço lhes pertencessem. Os museus jazem repleto das baixelas preciosas de quantos a supuseram senhores exclusivos do pão, das armas fidalgas de quantos zombaram dos direitos do próximo e da indumentária brilhante daqueles que transformaram o domínio indébito em sua feroz paixão. Adelos e numismatas retém consigo os remanescentes de todos os que monopolizaram a roupa devida aos nus e as moedas surrupiadas à fome e ao remédio dos infelizes. Coleções de cinza dourada guardam a usura e a vaidade, a mentira da bolsa estéril e o engano cruel da posse inútil. Aproveita desse modo a tua hora no corpo denso e faze circular os valores da bondade no vitém que possa nutrir a paz e o reconforto, imprescindíveis ao companheiro da retaguarda com aflições maiores que as tuas. Recorda que se o onzenário e o egoísta retiram o azinhavre e a solidão da sombra que se afeiçoam, a alma fraterna e amiga extrai a esperança e a paz da claridade que veicula. A cobiça ajunta a prata e o ouro da terra, como quem amontoa pedras incendiadas sobre a própria cobiça. Mas a fé que se consagra a Jesus, em se devotando à alegria e à felicidade dos outros, amealha para si mesma, hoje e sempre, os tesouros imperecíveis do céu. Vamos então agora fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, no Centro Espírita Irmão Clarencio, neste momento pedindo a Tua permissão, a permissão dos benfeitores espirituais, dos trabalhadores espirituais desta casa, do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, nos trazendo a Tua paz, a Tua luz, Senhor, e o Teu imenso amor. E assim, querido amigo, envolvidos nestas vibrações de muita paz, mais uma vez, pedimos a Tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por iniciado o nosso estudo. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus, graças a Deus. Hoje o nosso estudo, ele está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, os itens 9 e 10. A verdadeira propriedade. Legitimamente, o que podemos dizer que é nosso?
verdadeiramente o que podemos dizer que nos pertence, que é nossa propriedade. E aqui no Evangelho, na continuidade, os Espíritos falam o que o homem pode levar deste mundo. E o que nós poderemos levar deste mundo? Tudo aquilo que não é material. Então, os bens materiais nós não poderemos levar. O que nós levaremos é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Aqui, qualidades morais, entende-se as virtudes e os vícios. Então, ao chegar ao plano espiritual, lá não vão nos perguntar quantos bens deixamos na terra, qual era a nossa posição, se éramos príncipe ou operário. A pergunta que será feita: o que trazes? E o que nós responderemos? Abriremos a nossa bagagem espiritual. E o que será que terá dentro dessa bagagem? Isso depende de cada um. Então, nós precisamos acumular nesta bagagem, nesta mala espiritual, tudo isso que os Espíritos nos falam. Os conhecimentos, as qualidades morais, as virtudes, porque esse é, se a gente pode dizer assim, a nossa riqueza no plano espiritual. No mundo espiritual, os bens materiais, eles não significam nada, até porque não estarão lá conosco. Então, quantas vezes as pessoas perdem um tempo precioso de suas vidas, às vezes toda uma encarnação em busca do acúmulo de bens materiais, está perdendo o seu precioso tempo. Disso, esses bens, eles não vão nos servir. Vamos imaginar, uma pessoa, ela vai fazer uma viagem. Então, ela precisa arrumar a sua mala, ela precisa arrumar a sua bagagem. E o que ela vai colocar ali? Depende do seu destino. Se ela vai para um lugar ensolarado, para um lugar oceânico, ela vai colocar determinadas roupas. Se ela vai para um lugar frio, para um lugar montanhoso, serão outras vestimentas. Então, assim somos nós. Para onde queremos ir? Quem determina isso é cada um. Então, o nosso empenho deve ser o acúmulo desses bens, porque outros não vão nos servir, eles são inúteis. Então, aqui no Evangelho, continua o texto dizendo que nós devemos nos ater ao que é do uso da alma e não ao uso do corpo. Vejamos quantas famílias se empenham demasiadamente, exclusivamente na aquisição, no acúmulo dos bens materiais, pensando em já deixar para os seus filhos o seu futuro garantido. Estamos aqui falando pelo aspecto material. Este mesmo empenho, esta mesma preocupação de se deixar para o futuro, eu já vou deixar o meu futuro garantido. Nós temos que ter este olhar, este foco no que diz respeito à nossa vida futura. Nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais. Então, os verdadeiros bens, os verdadeiros valores são os morais. São esses tesouros que nós temos que nos preocupar, que nós temos que nos empenhar em acumular. Nós não estamos aqui dizendo que temos que ser perdulários. Não. Eu vou deixar o dinheiro, vou gastar, porque eu não vou levar comigo.
Não. Tudo nós temos que ter um equilíbrio. Emmanuel tem um livro intitulado um livro intitulado Dinheiro. E na primeira lição deste livro, também intitulada Dinheiro, não farei a leitura de todo o texto, ele diz assim no início: o dinheiro, ele não compra o céu, mas ele pode gerar simpatia dependendo de como o utilizamos em favor do bem. Então, como nós aplicamos o nosso dinheiro, como aplicamos os nossos recursos. Se uma pessoa ela é avarenta, ela só pensa, ela acha que os bens materiais são seus. E os bens da terra, eles são de Deus. Nós somos usufrutuários. Nós somos aqueles que usufruem, nós somos os administradores, mas não nos pertence. Nós não somos os proprietários. É a mesma coisa quando alguém nos empresta algo. Está na nossa posse, nós somos os cuidadores daquele objeto, daquele bem que alguém nos emprestou, mas não é nosso. E um dia nós teremos que devolver. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo com aquilo deve ser muito maior, porque um dia nós prestaremos contas. Então, se nós estamos utilizando os bens materiais, não só também para nos cuidarmos, mas em favor do próximo, nós estamos administrando muito bem. E estamos começando a encher a nossa bagagem espiritual. Emmanuel também diz que o dinheiro ele não é fator de alegria e de felicidade, mas que ele pode ser o remédio do doente, o leite da criança desamparada, o abrigo para o velhinho sem teto. Então, é o dinheiro sendo aplicado para ajudar, para auxiliar um irmão. E ele termina dizendo: não permitas que o dinheiro te tome o coração. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Nós que temos que possuí-lo, não ele nos possuir. Porque quando nos escravizamos aos bens materiais, quando deixamos que o dinheiro passe a ser o nosso senhor, o nosso dono, aquele que vai ditar as nossas ações, nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a Mamon. E quando servimos ao dinheiro, nós deixamos de escutar Deus nos dizendo, ajude, console, auxilie, seja caridoso, porque são ajuda, inspirações que chegam do alto em nosso auxílio para que possamos auxiliar. Então, precisamos ficar atentos com aquilo que nós estamos fazendo. E aqui no Evangelho, ele continua para a gente. Tudo aquilo que nós encontramos ao chegar e que deixaremos ao partir, será desfrutada durante a nossa permanência aqui. Mas como já o dissemos, nós não levaremos conosco estes bens materiais. Muitas vezes, nós nos deparamos em alguns trabalhos que são realizados em um trabalho específico, que ele é realizado em algumas casas espíritas, que nós conhecemos mais como o trabalho da desobsessão, irmãos desencarnados que chegam à mesa mediúnica. Muitas vezes eles não têm consciência que estão desencarnados e chegam desesperados, desequilibrados, em busca, procurando seus bens materiais.
ou revoltados porque os seus bens foram parar na mão de outras pessoas. Me recordo de um caso em que o espírito estava totalmente desnorteado porque estavam usando a sua casa. Tinham pessoas desconhecidas na sua casa. E depois de todo o trabalho, de todo o amparo da assistência dada àquele irmão, o que foi percebido? Que a casa nem existia mais. Mas ele se fixou naquilo, ele se focou naquilo. Então isso é um ensinamento para todos nós. Se nós nos apegamos aos bens materiais, quando estivermos no plano espiritual, ao desencarnarmos, será muito doloroso, porque nós ficaremos apegados, mesmo desencarnados, àquele bem. Então, como nos dizem os espíritos, nós somos os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Somos nós que, com as nossas atitudes, com as nossas ações, estamos construindo a nossa vida futura. Então, precisamos acumular esses bens. Como acumular? Através da caridade. Não apenas a caridade material, pois já trouxemos aqui, através de Emmanuel, nos mostrando que os bens materiais, eles têm uma aplicabilidade, positiva, né? A gente às vezes vê os bens materiais também de uma maneira negativa, não, né? O que vai determinar se ele está fazendo bem ou mal é a utilização que eu estou dando. Então, ao chegarmos ao mundo espiritual, né, como nós já vimos, e lá foi nos perguntar o que nós trouxemos, a nossa bagagem estará quando for aberta, né, nós vamos mostrar. Então, nós temos a caridade, como dissemos, não apenas a material, né, a caridade moral. Ser caridoso é colocar em prática todas as virtudes. A caridade é o amor em movimento. Então, se eu sou amoroso, se sou paciente, tolerante, indulgente, né, se eu sou amigo, se eu sou leal, eu estou sendo caridoso. E assim nós estamos enchendo a nossa bagagem espiritual da verdadeira riqueza. Porque o homem, ele pode ter, né, o espírito encarnado, ele pode ter muitos bens materiais, e se a maneira que ele utiliza esse dinheiro não é uma maneira positiva, ao chegar ao mundo espiritual, a sua bagagem pode estar vazia, e lá ele será pobre. Nós não estamos falando que as pessoas que têm bens materiais, ao chegar ao mundo espiritual, não estarão bem, né? Nós já esclarecemos isso. Depende da utilidade, depende de como eu aplico este bem material. Porque também uma pessoa, ela pode não ter recursos materiais, mas também não ser uma pessoa caridosa, e ao chegar ao mundo espiritual, entregará, né? Vai apresentar uma bagagem vazia. Algumas pessoas, elas às vezes se justificam, né, de serem muito cuidadosas, né, para a gente não usar a palavra avareza, porque ela vai ficar sem nada. E nós já sabemos, nós aprendemos que quanto mais nós damos, quanto mais doamos, mais recebemos. A mão que está estendida para dar é a mesma que está aberta para receber. E os espíritos não nos desamparam. Tem uma história muito bonita do Chico Xavier. Na década de 50, Chico, né, ainda trabalhava,
e ele fazia uma vaquinha com seus colegas do trabalho. E todos os sábados eles montavam, né, cestas básicas e iam entregar a famílias que estavam vivendo sob uma ponte. Este local ficava a 1 hora da sua casa. Chico morava, né, nesta época em Pedro Leopoldo. E um sábado, estando ele e seus colegas, seus amigos reunidos, eles estavam assim muito tristes, né, preocupados, porque eles não tinham 1 centavo. Eles não conseguiram juntar nenhum dinheiro, estavam todos endividados, né, pagando lá as suas, cumprindo, né, as suas responsabilidades, e não foi possível. E eles preocupados, conversando, e Dr. Bezerra de Menezes, ele se materializa, né, para o Chico Xavier. E Dr. Bezerra de Menezes diz assim: leve água, encha todas as vasilhas de água. E assim o Chico e seus amigos fizeram. E Dr. Bezerra de Menezes energiza aquela água. E lá foram eles, né, para entregar a água àquelas famílias. Lá chegando, algumas pessoas entenderam, né, porque aquele grupo, né, Chico Xavier e seus amigos, todos sábado, eles não deixavam, eles não furavam, né, um sábado, uma semana. Todos os sábados eles estavam ali. E aquele dia eles não puderam levar, tudo bem, mas outros não entenderam e começaram a ofender, querendo expulsar eles de lá. E nisso, né, durante esse momento tenso, um caminhão para sobre a ponte. Desce o motorista e pergunta: quem é Chico Xavier? O Chico, ele se apresenta. E o homem diz: o senhor é Chico Xavier? Ao Chico: sim, eu sou Chico Xavier. O senhor lembra de um senhor tal, né? Aí diz o nome da pessoa. Ele há muitos anos trouxe seu filho aqui, o senhor conversou com ele e hoje ele está muito bem. Então, como uma forma, né, de carinho, ele enviou este caminhão abarrotado de alimentos e falou que o senhor saberia o que fazer com ele. Depois, né, da surpresa, né, da alegria, vem a curiosidade. Aí Chico fala assim para o motorista: como o senhor sabia que eu estava aqui? Como o senhor me encontrou aqui? Aí o motorista: isso foi muito fácil. Primeiro eu fui à sua casa e tinha um homem no seu jardim. Aí o Chico ficou até um pouco preocupado: um homem no meu jardim? Aí o motorista: sim. Eu perguntei a ele se ele era Chico Xavier. Ele disse que não, mas falou que saberia me indicar, né, onde o senhor estava. Me disse que o senhor estava aqui e nos apontou o caminho. Ao Chico: o senhor pode descrevê-lo como ele era? Mas melhor ainda, eu posso lhe dar o nome dele, porque quando eu estava saindo eu perguntei quem ele era e ele me respondeu: eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Então, essas histórias, né, é para que a gente possa se fortalecer, que nós nunca estamos sozinhos, que o amparo sempre vem. Quanto mais, né, nos voltamos, nos dedicamos para o bem, mais recursos nós recebemos do plano espiritual para continuarmos nesta tarefa. Não precisamos nos preocupar. Talvez já tenhamos passado por uma experiência, né, em que queríamos fazer algo, mas eu não vou conseguir. E de repente aquilo chega, às vezes da forma mais inusitada, né? É o trabalho do bem. O bem, ele atrai o bem. Então, essa história de Chico Xavier deve servir para nos fortalecer. Nós estamos atravessando este momento, né, nesse momento da pandemia, e está aí um leque de opções, né, que a gente pode aplicar, que a gente pode fazer o bem. Se eu não posso fazer a caridade,
material, todos nós podemos fazer a caridade moral, né? Através de um telefonema, ouvir o outro, fazer as nossas orações pensando nos nossos irmãos. E da mesma forma que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ele indicou o caminho para aquele motorista, os espíritos, eles nos indicam o verdadeiro caminho, o caminho da felicidade, o caminho do bem, o caminho do amor, porque é o único caminho, é o verdadeiro caminho que nos levará a Jesus. E percorrendo este caminho, aí sim, nós iremos encontrar os frutos que serão a nossa verdadeira propriedade. Propriedade esta que no mundo espiritual vale ouro. E que a gente possa chegar no mundo espiritual ricos de amor, ricos de luz, ricos de caridade. Aí nós seremos felizes. E nós vamos terminando por aqui com um texto do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. É uma mensagem que está no livro Recados do Meu Coração, intitulada Nossa Maior Riqueza. E Dr. Bezerra de Menezes nos diz assim: pensemos mais em termos de eternidade. Nós temos que pensar, temos que agir como espíritos imortais. Focar na nossa vida futura. Não busquemos afanosamente as glórias terrenas, porque elas passam, né? Elas são efêmeras, elas são finitas. E a gente se apega a algo ilusório, algo que é perecível, achando que por ter riquezas eu sou feliz. Isso vai acabar. E no dia que isso acabar, eu não me fortaleci na verdadeira riqueza, nas riquezas do coração. E Dr. Bezerra continua: porque essas glórias, elas passam rapidamente. E muitas vezes por elas pagamos um preço demasiadamente elevado, que é a nossa paz íntima. Então, ele nos orienta: cuidemos com mais afinco dos únicos bens que levaremos na nossa viagem de retorno às outras dimensões do infinito. Bens aqui, né, que nós já trouxemos, os bens do coração, são os bens da alma. Pensemos diariamente que a vida terrena é breve e tudo o que diz respeito a ela também é transitório. Então, irmãos, o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro são nos bens duradouros, são naqueles que realmente farão parte da nossa vida enquanto espíritos imortais. Que a gente possa a cada dia se fortalecer, porque só assim nós realmente seremos felizes. Então, que essa felicidade possa ser sentida em cada coração. Que a luz do Mestre, que o amor de Deus possa nos envolver, nos trazendo a certeza que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que esse Mestre de luz nos abençoe a todos. Vamos então fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, aqui chegamos ao término deste estudo, te agradecendo por estarmos aqui, te pedindo, Senhor, que envolva todos nós no seu imenso amor. Fortalece-nos, Senhor, nos ajudando para que possamos enxergar, para que possamos reconhecer a nossa verdadeira propriedade, os bens do coração. Abençoa-nos, Senhor,
E assim, Mestre, em Teu nome, em nome dos Espíritos de Luz, do nosso irmão Clarencio, do nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos por terminado o nosso estudo do dia de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.